aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou a Catarina e esse aqui é o Porém Crialité. Brincadeiras à parte, gente, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma leitura que eu tô há muito tempo trabalhando nela e pensando sobre ela para vir conversar aqui com vocês, e este dia finalmente chegou e eu finalmente vou poder conversar aqui com vocês sobre a minha experiência e o quão boa foi a minha relação com a história da Carol Kiovato, Porém Bruxa, e uma história nacional trazida aqui para nós pela editora Avec. Gente, eu já fiz aqui vários tópicos, separei várias informações porque eu tive muita coisa, eu tive uma relação muito grande com essa obra, eu vou explicar para vocês durante esse vídeo aqui, que eu espero muito que vocês gostem, inclusive, porque eu tava muito empolgada para fazer esse especial sobre Porém Bruxa aqui para vocês poderem conhecer um pouquinho mais dessa história. Eu sempre fico muito feliz, eu me sinto assim uma vencedora realmente, quando eu me conecto dessa forma com uma história nacional, uma história que se passa aqui no nosso país e que conta histórias sobre pessoas daqui e que foi escrita por pessoas daqui. Eu acho isso tão importante, eu acho que isso me dá um certo tipo de motivação também, dá uma força, e como escritora também isso traz algo especial pra mim, sabe? Traz essa motivação, traz essa felicidade, essa esperança de que isso pode acontecer pra mim também. Então, assim, esse vídeo vai ser uma coisa bem íntima minha. Eu quero contar aqui pra vocês detalhes da trama, sem spoilers, eu não quero estragar a experiência de ninguém, tá, gente? Eu vou dar minha opinião aqui pra vocês, a gente vai conversar sobre os pontos principais da narrativa, eu vou contar pra vocês o que eu achei desses pontos, dos personagens em si, mas não vou entregar nada, nenhum plot, nem nada, tá? Vou só dar minha opinião e contar minha experiência aqui pra vocês, tá? Um pouquinho sobre a história, mas sem querer estragar a experiência de ninguém, como eu sempre faço nesses vídeos desse estilo que eu faço aqui no canal, tá? Então pode continuar aqui comigo, já pode te inscrever aqui no canal também se tu ainda não te inscreveu, deixa o teu like aqui no vídeo, um comentário também me contando se tu já leu Porém Bruxa, se tu gostou, se tu ainda não leu, se tem vontade de ler, me conta tudo porque isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, gente, e faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas conhecerem o meu trabalho e, nesse caso aqui agora, o trabalho da Carol Kiovato também, tá? Acompanhe o Crialité também nas outras redes sociais, que eu sempre faço posts especiais no Instagram e no Twitter, converso de pertinho com vocês também e faço umas fotos para conversar sobre livros, obviamente, com o Crialité. Eu espero vocês por lá e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Agora sim a gente pode ir para esse vídeo aqui, porque eu tô muito empolgada para conversar sobre esse livro aqui com vocês, então vamos lá porque eu tenho bastante coisa para conversar. Porém Bruxa, gente, é o romance da Carol Kiovato. É uma fantasia urbana adulta e vai contar a história da Isis Rossetti, que é a nossa protagonista. Ela vive em São Paulo, então a gente vai conhecer várias perspectivas diferentes ali de São Paulo, de vários lugares. Até porque é um fator também muito presente na fantasia urbana, né? Mesclar essa questão fantástica com elementos que a gente convive diariamente na nossa vida, na nossa cidade, enfim. Aqui a Isis, ela lida com vários problemas da realidade e isso nos aproxima muito dela. Eu acho que é tão fácil de se comunicar com a Isis por causa que ela lida com problemas como, por exemplo, rinite, congestionamento, trânsito. A Carol soube trazer muito bem esses elementos para a narrativa dela e isso conversa muito com a gente porque a gente vive isso também. Eu li Porém Bruxa pelo Kindle Unlimited. Eu tava passando, gente, por uma situação, assim, pessoal bem complicada na época que eu comecei a ler esse livro. Eu comecei a ler ele ali pro inicinho de outubro e eu fui indo e aí daqui a pouco aconteceu várias coisas na minha vida e tudo virou, assim, de cabeça pra baixo. E toda vez que eu pegava esse livro, toda vez que eu abria aqui o meu Kindle pra ler, eu sabia que ia ser um momento bom, sabe? Um momento em que eu ia me encontrar, que eu ia encontrar personagens que poderiam ser meus amigos, com quem eu poderia conversar, de tanto que eu consegui me identificar com a vibe dessa narrativa. E quando eu digo que é fácil de se identificar com essa história, eu não falo só da Isis ou de algum outro personagem específico. Eu falo de toda a ambientação da história, da característica que a autora traz na própria escrita, da fluidez da narrativa, de como ela nos conduz aí junto com essa história durante todas as páginas.
Aqui nessa história a gente vai acompanhar a Isis Rossetti, como eu já contei pra vocês. A Isis, ela é uma personagem, assim, extremamente gente como a gente. Isso é muito bacana. Ela é uma bruxa. E existem aqui, gente, várias coisas interessantes que a autora traz, como, por exemplo, aquela frase que a gente cansou de ver em Facebook, em Orkut antigamente: somos as netas das bruxas que não puderam queimar. E é exatamente isso que a Isis é. Ela é a neta das bruxas por causa que a Inquisição não conseguiu se livrar de nenhuma delas, ou seja, a Isis é uma descendente direta das bruxas que não conseguiram queimar. E eu já achei isso, assim, sensacional, porque a própria personagem, ela tem muito bom humor acerca disso. É ela que nos narra a história. E ela tem, sim, um quê de durona, ela é muito badass, assim, ela tem um senso muito grande de justiça. E nesse ponto eu consegui muito me ver nela, porque ela não consegue ficar simplesmente alheia a uma situação onde ela sabe que ela pode fazer alguma coisa para ajudar, por conta ali, basicamente, da magia dela. Ela tá inserida na nossa sociedade, ela vive coisas que nós vivemos, ela sofre muito machismo, a questão de abuso, coisas que eu comecei a parar pra pensar que, inclusive, a Carol me colocou muito pra pensar. Tem uma determinada cena aqui que ela tá no trem e aí acontece mais de uma vez de um homem mexer com ela de uma forma ou de outra, e eu pensei assim, nossa, mas como isso acontece? E parece que isso toma um peso maior quando eu tô lendo. Às vezes eu tô tirando foto aqui do lado da minha casa e passa um bando de gente aqui na frente, de homens basicamente, falando coisas pra mim, sabe? Mexendo comigo, e eu tô dentro do pátio da minha casa. E eu falei, meu Deus, como isso traz à tona essa reflexão. Pra mim foi uma coisa muito... eu comecei a pensar, foi uma coisa assim que veio muito direto pra mim. A Carol, ela vai contando pra gente aqui como que funciona a vida da Isis aqui no nosso mundo, digamos assim, né? Na nossa realidade, onde ela convive com pessoas comuns, com um grupo de amigos muito bacana, inclusive, onde a autora traz bastante representatividade, diversidade. Nós temos uma pessoa trans nessa história, nós temos até mesmo a construção de relacionamentos abertos, que deu a entender basicamente que era algo assim, e ela conseguiu me despertar a atenção nesses personagens de uma forma tão natural, uma forma bonita, por conta daquela pluralidade que existe naquele grupo, por causa que é o que a gente vive. Nós vivemos entre pessoas diferentes, os grupos de pessoas são diferentes, existem pessoas diferentes em cada grupo específico, e aqui é isso, é a expressão, é o que deveria ser. E eu achei isso muito legal. Mas eu queria ter conhecido ainda mais sobre alguns personagens dessa história que eu vou conversar com vocês agora. A Isis, ela é uma personagem que ela funciona como uma detetive. Ela lida ali com alguns casos que envolvem magia, só que ela não se contenta com isso. E por conta de não se contentar com isso, ela vive se escondendo do corregedor, que é nada mais, nada menos que o Victor. O Victor, ele é um corregedor, ele é um bruxo também, assim como ela. E através do Victor a gente vai conhecer ainda mais elementos, ainda mais coisas sobre esse mundo bruxo que está inserido na nossa sociedade. As pessoas não sabem sobre isso, tá? A Isis também, um dos papéis dela é manter isso meio no sigilo, fazer o que ela tem que fazer ali e deixar tudo na surdina. Alguns desses amigos da Isis que eu comentei pra vocês, como o Murilo, que é um personagem muito próximo da Isis, com quem ela mantém, assim, um sexo casual, vamos dizer assim. Ele entende, assim, basicamente, meio por cima, ele entende o suficiente pra poder ajudar ela quando ela precisa. E ela tem também uma grande amiga, que é a delegada Helena. Elas são muito próximas e é através da Helena que a Isis acaba indo em direção a vários outros casos. Teve várias situações que a Isis acabou se envolvendo e acabou salvando o dia também. Mas, é claro, ela conta ainda muito com a ajuda desse grupo de amigos dela, que é bem importante para a narrativa também. Eles movimentam muito a narrativa, assim como o Victor. Porque apesar de ele não fazer parte do grupinho da Isis, ele vai indiretamente se inserindo na história por conta da importância que ele vai ter para a narrativa, e não só para a narrativa, mas para conduzir a jornada da Isis até o final da história. Gente, eu nem tenho como colocar em palavras aqui para vocês a importância que esse livro teve para mim, por conta de todas essas situações que eu já comentei aqui para vocês, da minha identificação com a narrativa, de como eu gostei de ter gostado desse livro, como eu gostei de conhecer a escrita da Carol. E eu acho que uma coisa tão interessante que ela traz aqui é essa questão de trabalhar vários assuntos que são pautas da nossa realidade, como, por exemplo, a questão do machismo, das piadinhas que a Isis acabou vendo na rua, e ela não deixa barato.
Ela não deixa barato, ela vai lá e fala, e ela é muito imponente. Claro, gente, como qualquer outra pessoa, a Isis, ela tem as questões dela também, os medos, as inseguranças, os momentos de fraqueza. Em vários momentos aqui, ela acaba cedendo à pressão, assim como qualquer outra pessoa, e os amigos dela estão ali pra amparar ela, e isso é muito bonito também, como a Carol constrói essa amizade deles, e como eles estão ali um pelo outro pra ajudar o que for, porque eles sabem da história dela basicamente. Bom, mas agora que eu já fui contando aí um pouquinho pra vocês dos personagens, do que eu achei da trama, da narrativa, eu vou contar aqui o que acontece nessa história, o que vai movimentar. Aqui a Carol, ela vai falar muito também sobre intolerância religiosa. A vilania da história, vamos dizer assim, a parte que movimenta, tudo parte da intolerância religiosa, todas as questões que ela propaga e também das pessoas que praticam essa intolerância para com os demais, para com as demais religiões, pessoas, minorias, enfim. E isso é uma questão que a Carol trabalha muito bem também. Ela trabalha, por exemplo, questões de ataques a terreiros de religiões de matriz africana. Eu gosto também da reflexão que a Carol traz nesse ponto, por conta de que a gente começa a pensar determinadas coisas e é muito fácil trazer isso para nossa realidade, até porque as coisas apresentadas aqui não estão muito longe disso, com exceção ali da magia, dos artefatos e outras questões que a Isis faz aí na história, né? Eu falo aqui das questões de intolerância mesmo, de como a religião, ela é muitas vezes usada para legitimar essas questões de intolerância, de preconceito, e como diversas pessoas usam isso para se esconder, para se safar, para justificar esses comportamentos preconceituosos e intolerantes. Então, isso é muito presente na narrativa também. Aqui a Isis, ela vai acabar descobrindo 3 casos diferentes. Ela vai se envolver nesses 3 casos e ao longo da narrativa a gente vai acompanhar a Isis tentando, né, desvendar esses 3 casos que na verdade estão mais intercalados do que a gente imagina no início da narrativa. E isso é construído de uma forma muito inteligente também, apesar de eu ter achado ali um final um pouco corrido. Eu tava naquele ritmo desenfreado de leitura que eu queria descobrir, e chegou no final eu tive que dar uma parada porque acabou ficando um pouco confuso pra mim, então eu fui lendo mais devagar e aí eu consegui entender vários pontos que eu acho que se eu tivesse feito aquela leitura mais corrida na emoção, não teria dado tão certo. Eu achei aqui no geral que esse livro trouxe umas reflexões muito interessantes pra mim. Essas diversas questões que eu apontei aqui pra vocês me deixaram pensando muito sobre esses assuntos, questão de intolerância religiosa, de ataques e até mesmo o que desenvolve ao longo da narrativa que eu não posso compartilhar aqui com vocês para não entregar mais nada, né, além da sinopse e de um pouquinho da minha opinião. Mas eu acho que essa leitura, assim, a gente não passa indiferente a ela. Eu acho que essa é a questão, assim, ela te desperta algum tipo de questionamento, algum tipo de sentimento, e eu, particularmente, tive um sentimento muito forte com esse livro, e talvez eu não sei se é só com o livro, talvez seja com a escrita da Carol. Uma coisa que eu queria comentar aqui também, que eu achei muito interessante que a Carol trouxe pra nos alertar na narrativa dela, é o fato de que ela usa dos personagens pra nos ensinar. E isso é muito legal porque determinadas vezes algum personagem fala alguma coisa e a Isis rebate, ou vice-versa, então ela traz esse ensinamento pra gente, ensinando o personagem também, e eu acho isso bastante interessante. E através disso, ela traz a reflexão também para essa história. A história ser desenvolvida em 3 arcos diferentes, vamos dizer assim, em 3 questões de acontecimentos diferentes, foi interessante. No início acabou me confundindo um pouco, pra falar a verdade, mas acabou que no final da história eu tava acostumada com tudo aquilo ali e como as coisas vão se encaminhando, vai trazendo tudo de uma forma mais satisfatória e a gente vai conseguindo entender aos pouquinhos, assim, gradativamente, a mensagem da autora, todas as mensagens que ela quer passar pra gente. Eu sei que vem mais histórias da Isis aí, né, pelo menos eu espero. Eu não sei se necessariamente vai ser uma continuação, mas eu acho que vão ser outros casos da Isis, e eu acho que isso vai ser muito legal. Eu tô saindo aqui do livro, gente, com um sentimento tão bom, e como eu gosto muito de falar sobre o assunto bruxas, e eu gosto de conhecer também como cada autor trabalha isso, traz pra sua realidade a figura que imagina de uma bruxa, e a Carol trouxe aqui a dela, e o que é mais interessante ainda é que ela trouxe uma bruxa, nossa! Uma bruxa aqui no Brasil, andando de trem, perdendo o ônibus e várias outras coisas, presa no trânsito, enfim.
ela é gente como a gente. A Isis, ela batalha, ela faz o corre dela realmente, e ela é uma pessoa com um senso de justiça muito forte. Então assim, gente, se deixar eu vou ficar falando aqui por mais uma hora com você sobre Porém Bruxa, porque essa sim foi uma leitura que eu vou guardar no meu coração, ela já tá no meu coração há um bom tempo, e espero, gente, de verdade, ter conseguido passar aqui pra vocês a minha experiência, ter passado pra vocês o carinho que eu tenho pela narrativa, o carinho que eu tenho pela escrita da autora a partir de agora, que eu quero conhecer tudo que ela for escrever, pelo amor de Deus. E o que eu mais espero, né, gente? Que vocês leiam o livro. Depois de todos esses comentários aqui, vocês vão ter que ler, né? Eu acho então, gente, que pra resumir, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito ter conseguido passar essa mensagem, eu espero ter conseguido falar tudo o que eu queria de uma forma clara, que vocês tenham conseguido compreender como é que foi a minha experiência. Tá guardado no coração, é aquela leitura que quanto mais eu penso, mais ela vai crescendo dentro do meu coração, e isso já é uma coisa muito especial por si só, né? Então eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo e que leiam Porém Bruxa também, deem uma chance aí pro trabalho da Carol. Eu deixo aqui, gente, o meu beijão pra vocês e a gente se vê aqui então, né, no próximo vídeo do Crialité. Até lá!